Fala galera, continuar nossos estudos aqui sobre o processo de globalização. Então, um dos pontos, principais da nossa introdução foi justamente a pergunta, a reflexão: e o processo de globalização é novo? É recente ou não? Então, nós analisamos através de um processo contínuo, iniciado lá com a expansão marítima no século XV e no século XVI. Só que a gente precisa entender o seguinte: o que nós temos de novo nesse atual processo, nessa atual cara, nessa atual face, nessa atual configuração do sistema capitalista? O processo de globalização ele vai se confundir com a própria evolução do sistema capitalista, a gente vai perceber isso, certo? E à medida que o processo avança, o processo de exclusão também avança. Então a gente vai perceber que a globalização está presente em toda a integração econômica, mas nem todo mundo se beneficia desse processo de globalização. Então a gente precisa entender isso. Tá? Então o que começa com a expansão marítima? O início de um processo de internacionalização econômica, o início de um processo de grande interdependência econômica, um fluxo muito grande de fluxos materiais e imateriais muito grandes, certo? A partir dos anos 80, o que nós temos nos anos 80? Nós temos o início da crise, o avanço da crise do socialismo real. Nós temos a difusão da terceira revolução industrial, ou seja, aquela configuração que começa nos anos 70, toda aquela configuração que começa naqueles anos 70 extremamente impactantes, com crises, com avanços tecnológicos, vai se consolidar nos anos 80. Então, crise do socialismo real, avanço da terceira revolução industrial, avanço do toyotismo, avanço do neoliberalismo, Então, são vários aspectos que configuram essa atual configuração, tá bom? Aqui nós temos o início do chamado capitalismo informacional, que não se trata de uma nova etapa histórica do capitalismo, mas uma nova roupagem para aquela etapa financeira, monopolista, iniciada no final do século XIX. Hoje, o domínio financeiro e a configuração monopolista nunca chegaram em patamares, chegaram em patamares nunca vistos. A oligopolização econômica é uma das principais características da atual configuração. Cada vez mais nós observamos o poder das grandes empresas, tá? Então, essa configuração, essas importantes transformações nos anos 80. Então, aqui nós temos a nova divisão internacional do trabalho, também chamada de terceira divisão internacional do trabalho, ou atual divisão internacional do trabalho, ou DIT, ou divisão internacional do trabalho da globalização, tá bom? Então, a gente começa essa configuração. Então, aquela configuração iniciada lá na Revolução Industrial, com a configuração entre países industrializados e países não industrializados, ela já mudou. Reparem que nós temos, a partir desse momento, já a configuração de países industrializados, mas periféricos. Olha o Brasil, olha o México, olha a Argentina, olha os tigres asiáticos, tá certo? Então, a gente pode perceber que aquelas áreas que até então não eram industrializadas passam progressivamente a se industrializar. Obviamente em ritmo diferente, em escala diferente, com características diferentes, mas aquilo que diferenciava os países em termos de desenvolvimento industrial já não pode ser mais utilizado como único e principal fator, ou pelo menos não único, mas como principal fator, já não pode mais ser utilizado, visto que áreas periféricas também passam a se industrializar. Então a nova configuração da DIT vai ser justamente um domínio financeiro, um domínio tecnológico, Então, dentro desse entendimento de evolução histórica do capitalismo, a análise das etapas históricas do capitalismo ajudam, essa análise ajuda a entender esse processo. O que nós temos de novo? Eu gosto sempre de brincar com isso. Se a gente pensar do século XV, do século XVI até os anos 80, os estados vão se apresentar como protagonistas do processo. Repare, quando a gente fala de expansão marítima, o que a gente pensa? Nas grandes potências. Portugal, Espanha, Holanda, França, Inglaterra, chamadas potências pioneiras, como Portugal e Espanha, as potências ibéricas, as potências tardias, certo? O processo de expansão marítima tardio, estão ali, certo? Quem é que vai brigar na Primeira Guerra Mundial? Quais serão as potências imperialistas? Certo? Quem é que vai brigar na Primeira Guerra Mundial? Quem é que vai brigar na Segunda Guerra Mundial? Quem é que vai brigar na Guerra Fria? Estão reparando que os estados eles assumem a bandeira de protagonistas? Percebam isso, certo? Agora não, a gente vai perceber que os estados continuam importantíssimos, importantíssimos. A gente não pode cair naquele vício, naquele equívoco, naquela pegadinha até mesmo de prova de achar que os estados não são importantes. São extremamente importantes no processo de globalização, certo? As leis que favorecem a globalização são criadas pelo Estado, pelas suas instituições, pelo Legislativo, são executadas pelo Executivo com aval da Justiça.
Então percebam como eles são importantes. Aqueles aparatos repressivos que impõem a lógica da globalização são aparatos repressivos do Estado. Estão percebendo? Só que hoje os principais protagonistas são os grandes conglomerados econômicos. Aí você começa a entender por que essa tendência de oligopolização assumiu patamares nunca vistos. Os grandes conglomerados econômicos precisam dos estados para continuar lucrando, para se protegerem, para terem benefícios, né, em vários aspectos. As empresas, né, elas precisam, inclusive, do poder militar para poder se expandir. Se não abre o mercado por bem, abre pela força das armas. A gente pode ver vários exemplos em cima disso, né? Dá para perceber isso. Olha os organismos supranacionais, como a ONU e suas agências, como elas são controladas, né, por diretores, acionistas de grandes conglomerados econômicos. Percebam isso. Tá certo? Você quer um exemplo mais claro para você? Pega, por exemplo, o faturamento das principais empresas. O faturamento anual das principais empresas. O faturamento anual de muitas empresas é maior do que o PIB de muitos estados. Isso é novidade. Certo? Uma novidade começa a ganhar corpo no pós-Segunda Guerra Mundial e só vem crescendo. Reparem isso. Certo? E o neoliberalismo vai gerando esse esvaziamento do Estado, vai diminuindo ainda mais, né, a participação econômica em a participação do Estado em determinadas esferas econômicas e aumentando ainda mais a autonomia, a liberdade e o poder das grandes empresas. Até mesmo com uma legislação mais flexível, que favorece ainda mais a ação das empresas. Certo? Então, é isso que eu queria chamar a atenção para vocês. O que nós temos de novo no processo? Já que muitos autores falam que o processo ele não é novo, ele não é recente, a gente precisa entender o que nós temos de novo nessa etapa atual da evolução do sistema capitalista. Certo? Então, de fato, a partir do século XVI, a partir do século XV, século XVI, o que nós temos? A partir das grandes navegações, na primeira divisão internacional do trabalho, onde você tinha colônia e você tinha metrópole. O que nós temos? O avanço da interdependência econômica, o avanço, né, da grande, né, integração econômica, a formação de um sistema mundo, integrando várias economias mundiais, formando um grande sistema mundo, obviamente comandado por centros. Durante toda a evolução da DIT, o que nós temos de semelhança? Sempre apresentando periferia e centro. Certo? Reparem nisso. Né? Reparem nisso, é difícil, né, você regionalizar o mundo, é difícil você criar critérios para você regionalizar algo tão complexo, certo? Então, você vai perceber o aumento das contradições do sistema. O avanço vai significar o favorecimento de um pequeno número de países, de pessoas e de empresas. O processo de globalização não vai beneficiar todo mundo, tá certo? Você tem uma lógica do globalitarismo que nós vimos, da imposição de determinados valores. Valores ligados ao cristianismo, ligados, né, à cultura ocidental, ao mundo ocidental e ao sistema capitalista. Tudo que foge dessa tríade, que eu brinco, que eu dou macete, né, sempre como coque, você não pode escrever nunca numa prova discursiva isso, não existe, isso é criação da minha cabeça para facilitar esse entendimento, né, uma estrutura didática para você, que nós temos a consolidação nesse momento. Se você tem a prioridade para uma determinada cultura, de um determinado sistema, o que você tem? A exclusão de outros, o processo de dominação de outros. Isso não significa que o processo aconteça, avance de forma linear, sem resistência. Pelo contrário, cada vez se torna mais explícito o conflito entre o local e o global, entre o avanço e a resistência, entre, né, o choque daquilo que se chamou no início dos anos 90, com vários estudos de choque de civilizações, a civilização ocidental e oriental. Isso é um reflexo das contradições da globalização, da resistência do processo de globalização. Isso é extremamente importante. Tá claro? Certo? Então, espero que esse tópico 2 aqui esteja tranquilo na sua cabeça, que você consiga entender, né, esses aspectos, tá? Espero que esteja tudo tranquilo aí pra vocês, tá bom? Então, daqui a pouco a gente dá continuidade. Grande abraço.